E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Estamos aqui começando mais uma live nessa semana especial. Semana em que... Noite, Éder, meu querido. Tivemos uma live especial com o Dr. Orestes Neves de Albuquerque. E foi realmente de uma repercussão muito positiva. E hoje e amanhã nós teremos essa sequência especial de lives, né? Hoje, dia 24 de junho, dia de São João, né? Uma festividade aqui no Nordeste muito importante para nós, que somos nordestinos. E aqui nós, comemorando essa data festiva, esse mês festivo para nós que somos aqui do Nordeste, com essa série de lives especiais. Boa noite, Aline. Boa noite, Tônia Ambientalista. É com você amanhã, viu, meu querido? Amanhã somos nós aqui. Assim que terminar essa live hoje com a professora PhD Elvira Bezerra, a gente vai fazer o convite às pessoas aqui, viu, Tony? No final da live da professora Elvira, para a gente convocar as pessoas para a live de amanhã, ok? Esperando aqui as pessoas começarem a chegar e Elvira mandar o... Isso, Tony. Para a gente começar a nossa conversa aqui, tá? Importante demais. Graças a Deus vamos que vamos. E a nossos amigos, a nossos parceiros aqui do canal, estamos chegando à primeira meta, que a primeira meta é chegar aos... Abraão, meu querido, tá chegando a nossa live também, viu, meu irmão? Vamos acertar a nossa data. Esperando aqui a professora Elvira para a gente iniciar esse bate-papo aqui importante. Então, como eu estava dizendo, canal Kleber Victor interdisciplinar, vídeo novo todo dia e que nós possamos... Isso, Tony, ele mesmo, nosso amigo Abraão Romão. Isso, vamos começar. Vamos lá, conectando. E aí, doutora, tudo bom? Olá, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Grato demais pela sua presença aqui hoje. É um momento de reencontro, né? Já fazia um bom tempo que a gente não se encontrava. E um bom tempo, não vou ficar dizendo aqui qual é a data não, senão entrega a idade, aí é complicado. Mas feliz demais por esse reencontro aqui contigo. E a primeira pergunta que eu faço aqui, para você e para todos que estão começando a chegar, quem é doutora Elvira Bezerra? Se apresente aí para as pessoas. Bom, como diz o poeta, né? É difícil a gente falar da gente, é mais fácil falar do outro, É não é sim. isso? Aí eu lembro, assim, como fala o Michel Foucault, que diz assim, o inferno são os outros. Então, como você se encontra nesse nível? Mas boa noite, primeiramente, a todas e a todos que vão estar presentes nesse canal, né? Inclusive, meu filho já está online. Bom, gente, eu sou a professora Elvira, eu estudei com Kleber, estudamos no curso de licenciatura em Biologia pela Universidade Estadual, somos professores e também somos pesquisadores. Não é isso, Kleber? Porque um professor é Uhum, eternamente pesquisador. verdade. Trabalhamos numa área intelectual, tá certo? Bom, eu sou mulher, sou professora, sou feminista, ativista nas questões de educação, gênero e meio ambiente. Na relação com o meio ambiente, minha relação é com a botânica, é com as plantas, pelo qual me identifiquei desde a minha graduação. E trabalho com etnobotânica desde a graduação,
onde eu levei um pouco esse histórico do conhecimento das plantas para o mestrado, doutorado e um pós-doc, pensando no mecanismo de utilizar as plantas para tornar um mundo mais, como se diz assim, mais feliz e menos ofensivo para a natureza. Aí trabalhei com produção de inseticida orgânico, né, pensando no bem-estar da população. É isso que eu faço. Mas, na realidade mesmo, eu trabalho com educação. Gosto desse contato, dessa interação social. Mas eu estou super feliz por estar aqui. Eu acho bem bacana a gente poder contribuir, conversar sobre vários temas, não é isso? Verdade. Está entrando tanta gente, Kleber. Olha que eu conheço. Entrou aí tá só começando, Diego. Viu? Tá, Jaira já minha chegou. amiga Jaira, nossa, né? Ela mesmo. Conheço Jaira. Também temos a mesma linha de diálogo sobre o olhar das plantas, né? Um olhar curativo, tudo isso. Então, eu devo também muito a Jaira ter chegado nessa minha percepção de natureza. Jaira é uma pessoa que é pioneira nesse campo, nessa área de pesquisa aí. Ela vai estar conosco aqui também no canal daqui a 2 semanas falando sobre isso também, tá? Só que numa outra perspectiva, mas ela vai estar com a gente aqui também falando sobre isso, certo? Além de ser uma pessoa maravilhosa também, né? Não é somente uma excelente profissional no que faz, mas ela é uma excelente pessoa também. Vamos lá. Segunda pergunta que eu te faço. Como a gente diz aqui no Nordeste, o que é essa fitoenergética? Tem muita gente que não conhece essa área, não sabe o que é. O que é isso? Então, existe um olhar que é justamente isso, as questões voltadas para a botânica, né? A botânica, ela tem vários caminhos de você estudar. E um desses mecanismos chama-se a etnobotânica. Analisando o processo da etnobotânica, a gente chega pelo caminho da fitoterapia e também se chega o caminho da fitoenergética. A fitoterapia, ela estuda o princípio ativo da planta, indicado para determinado problema ou tentar equilibrar algo no corpo, na mente, e seja lá o que for. E a fitoenergética, ela trabalha com a ocupação vibracional que a planta atua nos nossos chakras. Por que isso, né, Kleber? Porque a nossa medicina é uma medicina que ela atenta justamente para trabalhar o imediato, ou seja, ela não trabalha a causa da doença. A fitoenergética, ela busca a causa da doença, mas por que surgiu essa doença no indivíduo? Então, é nesse mecanismo que a fitoenergética ela atua. Aí atua entre os chakras, tentando envolver a energia do indivíduo. Aí eu estou trazendo aqui para nós umas plantinhas. Isso. Né? Umas plantinhas assim que eu convivo bastante para a gente poder conhecer como é que a gente faz para poder fazer essa abordagem da fitoenergia na nossa vida. Doutora, né? Eu perguntei isso, desculpe lhe interromper, porque nós estamos vivendo numa época e num ano do total negacionismo científico e, infelizmente, pelo comportamento, às vezes, exagerado e equivocado do mandatário do Palácio do Planalto, que ainda está em discussão no Congresso, eu não sei quando é que isso vai retomar, por causa da pandemia, a história de se cancelar do SUS, não sei se vocês, como é que você está se informando disso, dos tratamentos que são considerados por eles não tradicionais ou que não deve ser investido financiamento pelo SUS, do cancelamento de tratamentos como, por exemplo, a fitoterapia e os tratamentos que nós chamávamos antigamente, eu não sei como é a nomenclatura hoje, de tratamentos homeopáticos. Por isso que eu falei nessa segunda pergunta a respeito de você se expressar o que é a fitoenergética, porque é importante as pessoas conhecerem, é cultural nosso, de nossa formação como brasileiros, principalmente da nossa herança indígena, da cura pelas plantas, nos seus mais variados aspectos, em que recentemente isso foi muito atacado
pelos governos, de uma forma geral, em especial o governo federal, a respeito de se retirar do SUS, por exemplo, esse tipo de acesso às pessoas a esse tratamento que é milenar? Bom, a questão do estudo em relação à fitoterapia, que a Anvisa já liberou vários medicamentos, e hoje já se prescreve, né? Aqui na Paraíba nós temos uns grupos, como se diz assim, pioneiros nisso, é um grupo da pesquisadora, da professora Leônia, da UFPB, né? Temos um grupo também da etnobotânica, da professora Érica, da UFPB, e vários outros grupos, né, que trabalham nessa linha. Assim como essas pessoas e outras, elas ganharam uma visibilidade muito forte no mundo científico. A Unicamp tem várias pesquisas à base de extratos, de controle de vários tipos de doenças. E isso aí a Anvisa vai e consegue aprimorar isso, favorecendo a liberação desses medicamentos. Eu vou dar um exemplo, a espinheira santa. A espinheira santa é uma planta, na fitoterapia ela tem uma atuação, na fitoenergética ela tem outra, mas enfim, a espinheira santa é muito indicado para combater a H. pylori, aquela bactéria que causa a gastrite. Os povos da Bolívia, do Peru, sempre fizeram uso disso. Até que no Brasil também, as pessoas que têm um certo grau de relação com a natureza, elas percebem os valores medicinais. Então, a partir disso aí, as pessoas já faziam uso para males do estômago, má digestão, né, para combater a gastrite, nesse intuito. Aí, então, os médicos só prescrevem exatamente quando alguém lá fora, o Japão, patenteou a pesquisa. Aí é que o Brasil vai reconhecer como um indicativo terapêutico, mas se você visitar os pesquisadores na área de fitoterapia, você tem vários estudos que demonstram que é altamente eficaz para o controle desse tipo de bactérias, nesse tipo de controle de problemas digestivos. Então, assim, a espinheira santa é uma planta que ela tem um favorecimento incrível, não só para as questões de digestão, mas também para ativar as pessoas que estão desanimadas, tomar um chá, ela ativa bastante isso na liberação de neurotransmissores. Então, assim, o grande problema da política da saúde no Brasil é o que está por trás disso. Existe uma máfia por trás disso, que é a politicagem, né? Então, enquanto a questão do científico ficar subalterno em um país, o país ele não tem crescimento. Onde as pessoas que estudam, que pesquisam, elas forem subalternas na resolução de conceitos do que se é interessante nesse país, eu acho que muita coisa não vai para frente, não. A questão qual é a função dessa escola perante essas mudanças desses paradigmas? Por que a escola não consegue modificar isso? Aí sabe o que é que lembra disso? É Boaventura dos Santos. Formação continuada, o olhar desse educador, tudo está na base da educação. Lá na educação infantil, para a gente promover esse despertar científico, não é isso? Então, assim, a gente tem uma medicina muito alopática, temos uma medicina imediata, era isso que eu ia dizer e ela, agora. na realidade, ela não cura. As pessoas que têm problema de gastrite tomam um medicamento e arrebentam uma úlcera, né? As pessoas que têm problema de câncer diz assim, você tem um câncer. Por que eu tenho um câncer? Foi um vírus? Uma predisposição genética? Alimentação? Não, por que eu tenho um câncer? O que é que a mente tem a ver com o aparecimento da minha doença? Né? Então, a gente ainda trabalha nesse perfil rudimentar dessa medicina. E a gente precisa conhecer um pouco que a mente, nós somos responsáveis pelas nossas dores, nossas consequências do que promove. Então, esse corpo aqui, ele precisa ser tratado. Mas eu não posso tratar apenas o físico que essa medicina faz. A gente tem que tratar pelo um todo. Porque nós somos também energia. E a fitoenergética, ela vem desenvolver isso aí. Ela vem mostrar para você que existe uma energia e a natureza, ela promove essa saúde. Eu queria comentar com você, Kleber, e para todos que estão ouvindo agora, 23 pessoas online, e dizer para você o seguinte.
Em uma tarde, estávamos na Universidade Estadual da Paraíba, onde a gente fazia o curso de biologia, eu e uma amiga chamada Jaira Monteiro, e a gente precisava dar um presente a uma professora e escolhemos um livro lá. E, no entanto, a gente começou a folhear o livro. E tínhamos dizendo assim, a gente comentava isso. E o livro dizia assim, que tinha uma freira que ela tinha uma relação tão bacana com a natureza, que quando ela percebia que existia uma planta nova no jardim, ela investigava que planta era esse, o indicativo terapêutico, e depois ela observava que surgiu uma doença muito forte na comunidade, mas a natureza mandou anteriormente a cura, que foi aquela planta. Quantas vezes aparece tanto mastruz no nosso jardim, a gente fica despercebido, mas por que apareceu? Gente, presta atenção, a natureza manda o medicamento, né? A natureza, ela manda teu remédio. Então, para isso, a gente não pode apenas ter um olhar externo da vida, a gente precisa também olhar internamente. A cura está aqui. Aí eu lembro, sabe o que é, Kleber? E a todos que estão nos ouvindo agora. Assim, só faz aumentar, assim, as pessoas estão chegando, viu? Ah, claro, né? Que é um diálogo muito legal. A gente está falando de uma questão científica, mas o cotidiano da vida. Exatamente. E eu lembro que eu tinha umas alunas no curso de pedagogia, aí tem umas pessoas aí, Monique entrou, e dizia assim, professora, um médico falou para mim que todo mundo tem célula cancerígena no corpo. Eu disse, eu não. Se ele tem, problema dele, eu mesmo não tenho. Mas todo mundo tem. Eu disse, Elvira, não, me tire desse rol aí, por favor. Claro que eu não tenho. Por quê? Porque eu não vou permitir dizer que eu tenho alguma coisa, porque aí eu tenho. Verdade. Então, as pessoas somatizam as coisas. E existem as doenças que chegam no nosso corpo através da nossa mente. Então, a gente precisa começar a desenvolver esse paradigma em querer analisar que a gente tem uma relação corpo, mente, né? Isso, essa relação energética, o espiritual fala também. Então, quando há uma rezadeira lá, ou seja lá quem for, passa um raminho em você, aquilo ali não é bobagem não, existe uma energia que está fluindo ali. Tantos estudos bacanas aí que se tem nessa linha da fitoenergética, né? E não é pessoazinhas não que estão estudando isso não. São várias pessoas no mundo todo. No Canadá nós temos doutorado nessa linha. Então isso é fantástico, a gente só tem a crescer. Só tem a crescer porque quanto mais próximo eu estou à natureza, mais se faz necessário eu ter um equilíbrio. E quando eu estou em um equilíbrio energético, as doenças não chegam. Só um exemplozinho. Tá. Kleber, por exemplo, quando você está apaixonado, aí a gente fica bem sorridente. Ah, tá, fica tudo bem na vida, né? Verdade. Então a gente fica mais harmonioso com todo mundo. Não chega uma gripe. Você já pensou nisso? Não, os vírus chegam e vão embora. Agora, se você está triste, aí sim. Pessoas mal-humoradas é o primeiro passo para desenvolver as doenças maléficas, crônicas no organismo. Então, a gente precisa compreender uma coisa. Ou você tem uma interação consigo mesmo, se conhece, se encontra numa alegria sua, propriamente dita, ou então as plantas, elas também não vão te ajudar. E nem outro remédio, pelo contrário, vai te matar cada vez mais. Então, a questão é, vamos viver, vamos fazer as coisas acontecerem, mas que a gente tenha harmonia com a natureza. Eu vou dar várias dicas hoje, viu, Kleber? Isso, eu ia perguntar exatamente isso. Existe, doutora, hoje a mentalidade das pessoas, dessa geração mais jovem, está mais aberta à fitoenergética, a olhar o ser humano de forma holística, como você bem falou aí, você tem bastante propriedade para fazer isso. Cláudia, a gente vai deixar essa live salva assim, ela fica salva para sempre aqui na plataforma. Assim que termina a live, ela fica no IGTV, gravada e salva para a posteridade, tá? Antigamente, Elvira, a live ficava salva somente por 24 horas, mas hoje já está no chazinho, né? Depois a gente vai falar sobre ele, sobre essas plantas aí, tá? Gente, eu tenho tanta coisa para ensinar. Tá. Você sabia que eu tenho um remédio hoje que é justamente para as pessoas que têm problema de falta de orgasmo? Tu sabia disso? Eu vou dizer a causa mental por isso. Vamos lá, vamos começar por isso. Vamos começar por isso? O que seria essa visão holística do ser humano no tratamento de doenças?
Segundo, nesse mesmo ponto ainda, a fitoenergética está só relacionada à doença, à cura, ou ela está relacionada mais ao seu equilíbrio com a natureza? E aí você já pode dar suas dicas, inclusive falar dessas plantas que você tem aí com você agora. Então, pronto, eu estou com várias aqui, viu, gente? Vou mostrar para vocês. Isso. A fitoenergética, ela atua nos nossos chakras, que são os pontos energéticos, tá certo? Ó, nosso ponto certo. energético é o sétimo, ó, o sexto, né? E assim vai, nosso coração. Doutora, Quando desses... vamos fazer o seguinte, vamos também marcar uma outra live somente para você falar desses pontos energéticos, porque é importante as pessoas conhecerem. Eu tenho certeza que muita gente não conhece e a gente precisa espalhar esse conhecimento e essa ideia que é milenar. Para você ter uma ideia, como você própria disse, o mundo oriental, ele vive isso com mais propriedade, Sim. tem estudos na literatura com comprovação e a gente precisa propagar essa ideia positiva, inclusive, para as pessoas. E você é uma pessoa que luta por essas bandeiras já há muito tempo, certo? A gente precisa falar também sobre isso. As pessoas adoecem por tudo. Não. Isso. Tudo, se você for falar de doença, de qualquer coisa que promove uma situação de equilíbrio no corpo, diz, eu tenho essa doença, eu tenho. Não é por aí. Gente, a doença está aqui. Tá? Não te deixa ela avançar. Tira ela de você. Então, eu vou começar aqui pelo meu quarto. Então, aqui eu vou apresentar uma planta aqui para vocês. Aqui é a hortelã. A hortelã não, o alecrim, tá? O alecrim, ele é uma planta indicativa para tirar energias. Então, é sempre bom você ter em casa. Que energia, filho? Qualquer energia. Qualquer energia. Às vezes a pessoa chega com um pensamento ruim para você, você vai lá e cheira hortelã. Pensa no que você quer. Pensa. Então, nós temos... A hortelã, ela tem princípio ativo que ela vai ativar o cérebro. Substâncias, compostos secundários que ela ativa o cérebro. Então, ela é muito utilizada o chá, não só para descongestionante nasal, para rinite alérgica, mas também para ativar o cérebro. Tem pessoas que fazem uso do chá para emagrecer. Ajuda também a quebrar as gorduras. É uma planta indicada que eu digo assim, o que é que você tem que ter em casa? Eu disse, primeira coisa, você tem que ter alecrim. É uma planta da alegria, da felicidade. Só você fazer assim, você está ingerindo, ela vai descongestionando, ativando, trazendo de volta a sua memória, pessoas muito esquecidas, pessoas que têm muita gente em casa que fala muito em doença, você compra alecrim, ela gosta muito de luz, pouca água, e você sempre conserva essa plantinha em casa, que já tem um remédio em casa. Para quê? Espantar tristeza, memória, má digestão, emagrecer, combate problemas de vias respiratórias. Então, eu estou falando aqui da fitoenergética e da fitoterapia, né? Eu tenho uma planta que, para mim, ela nunca me deixou na mão, que é a hortelã. A hortelãzinha que nunca me deixou na mão. Por quê? A hortelã, ela não tem nenhuma contraindicação, né? A fitoenergética, ela ensina que a gente deve cheirar as plantas. Quanto mais eu cheiro as plantas, mais... E sempre que você for chegar perto de uma planta, pense naquilo que você quer para a sua vida. Paz, saúde, equilíbrio. Então, a gente chega porque ela ativa os nossos chakras, os pontos de energia. A hortelã, ela tem uma indicação fitoterápica muito grande para combater protozoários, tá certo? E ela tem um indicativo maravilhoso para evitar AVC. Diurético, muito diurético, então é bastante usado na fitoterapia. A fitoenergética gosta dessa planta. Deixa eu só lhe interromper, que as perguntas já estão chegando. Tem uma pergunta aqui. Já estão chegando. Acho que é Eretes. A pergunta é a seguinte: qual é a diferença, doutor, entre a hortelã e a hortelã da folha miúda? Se tem diferença, se não tem? Tem. Essa hortelã que eu mostrei para vocês é a hortelã da folha miúda, né, que é a menta crispa. Ela que é utilizado para controle de amebas, giardia. Ela é usada para evitar o AVC, é diurético, ajuda a tirar o inchaço do corpo. As pessoas viajam muito, então é importante tomar um chazinho, tá? Lembrando, gente, vai tomar chá. Fica tomando chá conversando com as pessoas. Eu trouxe isso aqui de propósito, viu, Kleber?
Tá. Quando a gente quer tomar um chá curativo, primeiro não vai misturar com açúcar não, que isso não existe. Ó, você toma um chá num lugar sossegado, pensa naquilo que você quer para as plantas poderem atuar. A fitoterapia, ela vai atuando, você ingerir, ela vai atuando, mas a fitoenergética, ela vai atuando dependendo da sua mente. Então, vai lá, Tá. pensa naquilo, fica sozinho e você faz todo o seu equilíbrio, certo? Isso aqui é um chá Nada de verde, açúcar, nada de mel, nada nem de de açúcar. adoçante. Eu Tá. tomo todo dia 1 litro de chá verde, tomo sempre gengibre, porque o gengibre equilibra minha imunidade. Eu não tenho pressão alta, então eu estou livre para tomar gengibre. E o chá verde também, porque eu gosto de estar com o meu peso em equilíbrio. Minha Tá. imunidade chega, eu não tenho gripe, não tenho dengue, não tem, sabe, como é que se diz? É o Covid, não tem nada disso, sabe? Eu tenho uma imunidade muito bacana, a gente precisa pensar nisso. Tem uma planta aqui que a Ásia acha que é uma planta sagrada, que é o manjericão. Tem vários tipos de manjericão, né? Que as pessoas usam muito tempero. A gente chama isso que é a energia das plantas, que é a fitoenergética no poder da alimentação. Olha, ele tem um cheiro maravilhoso. Gente, não tem dia que uma pessoa visita a gente e a gente não fica bem? Com Não é isso? certeza. Às vezes a gente não está bem. Vai num lugar, aí vai lá, chega perto, cheira, você vai equilibrando, vai ficando bem, certo? Então, essas plantas que eu estou mostrando aqui, ela tem um poder maravilhoso na fitoenergia. A ruda, que é aqui, ó, a ruda tem um poder, um cheiro forte, as pessoas dizem isso, Muito mas é um marcante, né? Cheiro medicamento. muito marcante. Nossa, mas tem um poder aí para TPM, muito indicado para as pessoas que estão como se diz assim, com cólicas menstruais. Mas na fitoenergética ela é muito utilizada também para ter na nossa casa. Eu trouxe algumas plantinhas aqui, mostrei para vocês, que essas plantas, elas precisam estar na nossa casa. Então, por quê? Porque só em você ter essa relação com a natureza, mesmo você, que eu chamo isso planta de apartamento, né, onde tiver uma brechinha de sol, essas plantas precisam muito de luminosidade. Então, já atrai coisas boas para você. Isso já é provado na física quântica, né? Então, isso ajuda a pessoa e diminui a nossa ansiedade. Era isso Aí tem alguém dizendo, o que é bom para essa ansiedade? Isso. E, Né? A e uma outra ansiedade, pessoa... nós temos... E eu uma vou outra falar, pessoa, porque as pessoas têm ansiedade, então. Tá. E uma outra pessoa Tá está certo? perguntando aqui, é a Ana. Ana Clécia está perguntando o que é bom para a ansiedade. E a Gabriele está perguntando, está pedindo, na verdade, para que você fale sobre o capim santo, certo? Pode continuar. Isso. Tá ótimo. Bom, eu gostaria de mandar um grande abraço para minhas alunas do Rio Grande do Norte. Eu estou com uma saudade tão grande de entrar naquele ônibus da Guanabara, Kleber. Olha, você nem imagina. E viajar para o sertão do Rio Grande do Norte. Gente, é o seguinte, a ansiedade, né? A gente precisa tratar a ansiedade, e eu vou dizer qual é o chakra que desfavorece para a gente poder ter ansiedade. A ansiedade, ela é tratada também com hortelã, com cidreira, com camomila e laranja. Alguém diz assim, eu não consigo dormir, Elvira, o que é que eu faço? Certo. Aí eu digo, toma o chá dos sonhos. Como é o chá dos sonhos? Aí eu digo, olha, pega lá a camomila, pouquinho camomila junto com a laranja, a folha da laranja, aquele brotinho, né? Coloca lá e, no entanto, você faz um chazinho e você toma antes de dormir. Não imediato, mas você toma 2 horas antes que vai chegando o sono, tá certo? Então, um indicativo bacana. Para a ansiedade, a camomila, né? ela é sempre bem-vinda. Ela é sempre bem-vinda. Eu digo que é a planta do equilíbrio energético, muito utilizada na fitoterapia. A camomila e orégano, ela combate a cândida. Você pode colocar no banho de assento, gente, banho de assento é maravilhoso, sabe? 20 minutos de banho de assento, pelo menos 2 vezes por dia, por semana, já ajuda bastante. Tem um rapaz aí perguntando, Eretiano, um grande abraço. Monique, um grande abraço. Mari também, que diz assim, você tem sido comparado com o Rivotril, a valeriana. Ó. A valeriana, gente, é o seguinte, é uma planta maravilhosa, não é isso? Você pode fazer uso
para combater a ansiedade, já vende extrato pronto de valeriana, um xaropezinho onde vende farmácias naturais. Aí diz, olha, eu queria um xarope de valeriana. Aí você troca pelo Rivotril, tá bom? Agora, se você não ativar o cérebro fazendo exercício, fica difícil. Temos que ativar, por quê? O exercício, junto com o poder das plantas, que o poder do relaxamento, da energia, né? Aí equilibra a nossa mente, aí assim você expulsa do seu corpo todas as consequências negativas que são as doenças. Ótimo. Quando você trabalha dessa forma, você vive muito bem, tá certo? Então a gente está falando aqui de prevenção. A natureza manda o remédio. A natureza é a solução para a gente viver melhor. Se você quer se relacionar com uma pessoa boa, diz assim, eu estou solteira agora. Sabe o que eu faço, Kleber? Eu já casei 3 vezes. Não é fácil. Mas eu vou não é fácil, mas eu vou te contar uma coisa. Agora eu só me relaciono com pessoas que gostam de plantas. É a primeira coisa. Que é um teste que eu faço. E aí, o que é que você gosta? Aí a pessoa diz, olha, eu adoro plantas, não sei o quê. Eu já sei que tem um pontinho aí de pessoa ser do bem. Verdade. Porque a fitoenergética diz isso. Quando você se relaciona com pessoas que gostam de plantas, equilibra os chakras. Então, a ansiedade, a raiva, a violência vai indo embora. Isso é provado na fitoenergética. Vou mostrar um livrinho que é aqui, eu sou que tem tudo isso que eu estou falando. Ó. Sou testemunha esse livrinho disso. Aí. Tu é porque testemunha disso? Minha esposa ama plantas, entendeu? Então, a energia ela é total. Pronto, Monique que sabe aí, ó, Cláudia Monique, uma amiga maravilhosa também, ela sabe disso, ó, Bruno Ximenes, gente, esse cara aqui, ele fala de tudo isso que eu tô falando para vocês e exatamente. Muito mais. E ele fala exatamente nessa questão. Você sabia que a alcachofra, ela tira toda a mágoa que a gente deixou no passado? Não tem aquela coisa assim, eu tenho um trauma de infância, eu tenho um trauma disso, eu tenho uma angústia que minha mãe batia em mim, não sei o que, não tem isso. Gente, coloca alcachofra na alimentação, usa alcachofra que isso vai embora. É impressionante, não fica nada disso, sabe? Então, assim, o remédio está na nossa mesa. A questão é você ter conhecimento de buscar isso, inteligência. Verdade. Tem que correr atrás. Deixa eu falar um pouquinho desses chakras. Agora. Então, agora? Ótimo, então. Tem tempo. Tem tempo. Pode, quando tiver no momento de encerramento, uns 10, 15 minutos, eu te aviso. Mas aqui, a energia está fluindo de um jeito que parece que o tempo deu um stop e a gente está conseguindo desenvolver bem, porque o tempo está a nosso favor, tá? Então, aí tem alguém dizendo aí, eu vou comprar o cachofra, tem que comprar, porque ela realmente elimina. Agora, às vezes a gente tem só lhe interrompendo, as pessoas estão perguntando a você qual o nome do livro, tá? E estão perguntando a mim também as suas publicações para as pessoas terem acesso. Então a gente vai deixar uns minutos, uns 10 minutinhos do tempo para você falar das suas publicações, do seu estudo e desse livro aí também, tá? Certo? Tá certo, combinado? Tá bom. Tá, combinado sim. Então, assim, nós temos 7 chakras. Um desses chakras, que são pontos de energia do nosso corpo, ele foi alterado, aí desequilibra o nosso corpo e provoca um mal, aparece uma doença. O que a fitoenergética faz? Ela favorece uma planta, ela vai equilibrar esse chakra que foi desequilibrado pelas nossas atitudes. Vou dar um exemplo para vocês agora, fica atento. Certo. Olha, por exemplo, eu acho que é um colega meu aí, não sei se foi Abraão, Túlio, alguém perguntou assim, Elvira, fala aí sobre essa questão da ejaculação precoce, descontroles no fluxo menstrual, essa coisa. Eu vou responder agora para vocês. Olha, Vocês sabiam que pessoas, sabe, Kleber, que têm dificuldades de relacionamento, tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento entre o casal, ou então com parentes, com amigos. Não tem essas pessoas? Pessoas que têm problemas de falta de aceitação do seu corpo, nunca está satisfeito com o seu corpo, Sim. Baixa autoestima, dificuldade de viver, não gosta da vida. Não tem gente assim? Tu sabe qual é o problema dessas pessoas? De acordo com a fitoenergética, ela está com um problema no 2º chakra, que fica logo abaixo, inferior do abdômen. 3 centímetros do umbigo. Sabe o que é que acontece no corpo? As pessoas que têm esse tipo de comportamento, olha aí,
fortalece o sistema linfático, falta de orgasmo, incapacidade de ereção, ejaculação precoce, descontroles do fluxo menstrual, acumula gordura na região do quadril. Aquelas mulheres que andam com o quadril bem largo, justamente ela precisa começar a analisar como é que está a sua relação com o próximo. Né? Além disso, infertilidade e cisto no ovário. Aí, então, o Bruno nos ensina que tem 3 tipos de vegetais que ajudam nisso aí. Nós temos os vegetais puros, os vegetais niveladores, os vegetais físicos. E aqueles que vão nos conduzir. Aí eu vou dar um exemplo. Se você tem problema de ejaculação precoce, falta de orgasmo, descontrole no fluxo menstrual, gordura na região do quadril e cisto no ovário, aí você pode utilizar como vegetal puro para combater esse mal. Chapéu de couro, gengibre, hibisco, pata de vaca e laranjeira. Olha aí, isso aí a gente chama, esses vegetais, eles participam dos grupos puros, então é muito bacana. Aí existem os vegetais niveladores, como o dente de leão, o ipê roxo, a jurubeba, o memorango também ajuda, eucalipto, sabugueiro e também o hortelã e o ginseng. O hortelãzinho que eu mostrei para vocês aqui agora. Então, todos eles ajudam as pessoas a tirar a gordura do quadril, ajudam a falta de orgasmo, infertilidade e problemas do ovário. Por que isso? Porque vai equilibrar o segundo chakra do seu corpo que fica abaixo do umbigo. Aí você tem que repensar. Toda vez que estiver brigando com as pessoas, você, nossa, eu estou brigando assim. Por quê? Porque eu estou com o meu chakra, o segundo chakra, descontrolado. Aí vai lá, faz um chá de hortelã. Aí já vai ajudando, certo? É assim que funciona a fitoenergética. Você faz isso? Faço sim. Faço, ainda minhas plantas estão próximas, eu planto e para ingerir também. Porque essa é a minha relação melhor. Tem pessoas que têm um monte de problema de estômago, né? Que eu acho que é a maioria da população brasileira. Então, problema digestivo estomacal, úlcera, gastrite, depressão, hábitos alimentares anormais, instabilidade nervosa. Tem pessoas que estão bem-humoradas, de repente, está com a cara feia. Gente, que é isso? Olha, eu quero mandar um beijinho aí para Maxuíla, de Açu, Rio Grande do Norte. Grande abraço, viu? Fica à vontade aí na nossa live. Então, essas pessoas, elas estão com o quê? Com o terceiro chakra, que é o do umbigo, descontrolado. Por quê? Porque justamente a raiva, o medo, insegurança, mágoa. Tem pessoas que ficam engolindo a angústia dos outros. As pessoas dizem um monte de coisa com as pessoas, aí elas não conseguem dizer para o outro, ficam guardando aquilo, aí de repente começa a adoecer. Aí tem problemas digestivos. Essas pessoas podem ficar curadas na fitoenergética com alcachofra, boldo do Chile, cavalinha com freio, erva doce, espinheira santa. Além disso, graviola também é indicado e malva pitangueira também é um excelente remédio para poder equilibrar o segundo chakra, o terceiro chakra do umbigo e tirar essa raiva do seu corpo e então o seu estômago vai melhorar. Então é assim que a fitoenergética trabalha, com a fitoterapia, a etnobotânica, que é esse conhecimento, né, esse olhar, justamente focando essa energia que as plantas liberam, equilibrando os nossos focos de energia, assim a gente vai equilibrando o corpo. Tem algo que eu queria falar que eu acho assim que é fundamental, que é justamente as pessoas que têm sentimentos reprimidos. Isso. Você aí que tem sentimento reprimido, tem pessoas que têm sentimento reprimido, tristeza, tem gente assim que não acha graça nada na vida, nossa, não combina comigo, não. Olha, se uma pessoa que não acha graça na vida, tudo está mal-humorado. Essas pessoas que têm falta de compreensão, falta de sensibilidade com o outro, entendeu, Kleber? E a gente está vivendo muito isso hoje em dia. Essa falta de sensibilidade com o outro, excesso de apego a tudo, não tem coragem de doar nada. Tem pessoas que são cumulativas. Gente, isso. Que é isso? Não é verdade? Você sabia que essas pessoas, assim, elas estão com desequilíbrio no chakra, no quarto chakra, que é do coração? Então,
Sabe o que é que isso provoca, pessoal? Você que é assim, ou conhece alguém que é assim, simplesmente infarto, taquicardias, paradas respiratórias, deficiência pulmonar, circulação precária, baixa imunidade, tá vendo aí? Tem muita gente morrendo ultimamente porque a imunidade baixa, o vírus está aí do Covid e as pessoas não conseguem se equilibrar. Então, vai lá trabalhar o emocional, certo? Doenças arteriais, lúpus, câncer de mama, doença no sangue em geral e todo tipo de gripe. Qualquer vírus causa gripe, é ocasionado justamente pela essa região do peitoral desequilibrado nesse chakra. A fitoenergética, ela indica mulungu, que é uma planta maravilhosa para esse controle, carqueja, amora, tá certo? Porongaba, arnica, uva, mastruço e também canela, capim-cidreira. A cidreira é maravilhosa para isso, para tratar esse materialismo das pessoas. Nossa, quem já imaginava, né, que um pezinho de cidreira pudesse tirar esse desejo das pessoas do consumo exagerado, desse apego ao bem material. Essa falta de sensibilidade com o outro. Né? Então, a cidreira, ela tem todo esse poder. Além disso, que atua nesse chakra aqui do coração, ó, o ginseng, jasmim, malva, manjericão. Ai, gente, as plantas são maravilhosas, né? Então, uma pessoa que não gosta de planta, você não pode ter acesso a essa. Duas perguntas aqui para você já. Agora sim, a gente está se aproximando do final, tá? Tem duas perguntas aqui já. Algumas você já respondeu, né? Por isso que eu vou passar. Tem duas aqui. A Aline Valéria SM está perguntando. Aliás, afirmando, né? Com tanto conhecimento, a doutora deveria fazer um canal para partilhar todas essas maravilhas. Fica a dica, viu? Canal lá no YouTube para você compartilhar tudo isso. Fica a dica aí. Luiz Antônio está dizendo aqui, orientações muito importantes para nós. As plantas são importantes para a nossa saúde. Luiz Antônio de Alagoinha, aqui na Paraíba. É meu aluno, viu? Grande abraço para Alagoinha. Estou com saudade do povo de Alagoinha. Aí, Eretes, essa ingestão ela precisa ser necessariamente feita através de infusões ou de chás, ou a gente pode utilizar a energia das plantas na alimentação, como, por exemplo, inserir a hortelã em um molho, etc. Sucos. O que você podia dizer para a gente sobre isso? Então, um abraço aí, Maria Gomes, viu? Isso, então, lembrando que a gente tem agora, a partir de agora, 12 minutos, porque você ainda vai falar dos seus estudos e também das publicações desse livro para você indicar as pessoas, certo? Pronto. Então, é o seguinte, pessoal. Olha, hortelã, como eu falei para vocês, né? Por exemplo, eu não estou bem, aí eu vou lá no manjericão, né? Aí eu faço isso, ó. Aí eu sinto o cheiro. Eu acordo de manhã, às vezes a gente tem um sonho que não foi bom. Ou então alguém falou mal da gente, a gente não ficou bem, ou então alguém disse, você tá gorda. Vixe, eu fico super mal com isso, né? Mas assim, ou então alguém vai dizer, não, você, etc. Então, o que é que eu faço? Aí eu vou lá, penso numa coisa bem boa, penso em Deus, penso na natureza e cheiro, entendeu? Certo. Isso serviu para quê? Energia, equilíbrio energético. Ativou o meu segundo chakra, ativou o meu quarto chakra do coração, tá bom? Aí eu vou lá, faço esse procedimento. Eu não estou ainda bem, eu faço um chá. Faço por infusão, deixo a água ferver, depois eu coloco a plantinha verde, deixo por 3 minutos e vou e tomo meu chá. Eu lembro assim para você, o chazinho, eu faço chá, sempre eu quero segurar a xícara, a fitoenergética, o Bruno Ximenes, ele diz assim, que a gente pode pegar a xícara, quando a gente quer a cura pelo chá, faz o chá, eu pego a xícara e coloco a mão no coração e faço isso. E tomo o chá, certo? À medida que eu estou fazendo isso, eu estou pensando naquilo que eu quero. Eu quero aquela cura para gastrite, eu quero tirar a tristeza, eu quero dormir, eu quero esquecer o passado que me fez mal, tudo isso. É assim que a fitoenergética, ela trabalha conosco. Não é legal? Então é mais ou menos isso. Você pode colocar na alimentação? Deve.
Então, a questão é, quando você estiver comendo uma fruta, quando você tiver com esse contato com a natureza, que você pense naquilo que você quer, em coisas boas. Porque o Certo. pensamento é tudo, né? Não fique perto de pessoas que pensam coisas ruins, não, que quer ser o mal, não. Isso não é legal, porque isso acaba a gente também trazendo coisas para a gente. Fica difícil a gente tratar esses chakras, porque a gente está acontecendo muita coisa ruim no mundo. E a gente precisa ter esse olhar. Por exemplo, a mágoa. A mágoa eu preciso tratar com a alcachofra, certo? Como é que eu vou fazer isso? Na alimentação. Na alimentação. Então, eu posso favorecer todo esse processo. Por exemplo, ansiedade. Eu uso o quê? Maracujá, valeriana, alcachofra também, não é? Então, a macela, que vai digerir aquelas coisas da alimentação bruta, que a gente come muito e muito misturado. Então, isso desfavorece. Antes disso, eu queria falar numa coisinha para vocês, que eu ainda acho que dá tempo, que é o seguinte. O cinco chakra, que é o chakra da garganta, o que é que acontece? É quando você não consegue falar, não consegue opinar, verbalizar. Não tem pessoas muito tímidas que não conseguem falar o que pensa. Eu não consigo Isso, fica com tudo expressar isso aquilo que eu guardado, né? tenho para... Não fica guardado, não tem assim. Então, Tem. gente, você sabia que essas pessoas que não conseguem fazer tudo isso, ela tá com esse chakra aqui, que a gente chama o quinto chakra, certo? Esse chakra aqui alterado está desequilibrado. Aí você o quê? Tem pessoas que tomam até domperidona, o médico passa, que dá aquela esofagite Isso. emocional, é o quinto chakra alterado. O que é que você tem que fazer? O que é que acontece quando uma pessoa está assim, Kleber? Justamente, falta de criatividade, de verbalizar, equilibrar o pensamento, dificuldade de expressar, dores na garganta, problemas menstruais, herpes na boca, por todo canto. Ah, eu estou cheia de herpes. Eu digo, eu digo, sim, seu problema está nesse chakra. O que é que você está ouvindo? Por que você não fala o que você quer? Por que você está guardando tudo isso? Então, qual é a planta indicada para isso e o alimento? Você pode comer pêssego, fazer chá de cena, comer bastante coentro na alimentação, cravo da Índia. Gente, o cravo da Índia, a gente desperdiça muito, Kleber, não pode. O cravo da Índia, gente, ele é indicado para afastar toda coisa ruim, tá certo? De energia, que é aquilo que a gente não vê, a fitoterapia vê para a gente, certo? Então, o cravo da Índia faz isso, é emagrecedor, melhora a imunidade. Além disso, é utilizado para afastar os insetos. Ginkgo biloba é utilizado nesse chakra também, babatimão, jasmim, pitanga, manjericão e malva. Então, assim, nós temos uma variedade incrível. Eu tenho uma tabela aqui na minha casa e eu coloco assim, vou mostrar para vocês aqui. Tá. Então, assim, eu digo, eu não estou bem com isso, aí eu vou procurar. Por que eu estou assim, com esse comportamento X? Aí eu digo, é meu chakra tal que está desequilibrado. Aí eu vou lá, eu digo, é mesmo, eu estou com esse tipo de comportamento, eu uso tal planta e equilibra. É assim que eu vivo. Então, é essa relação que a gente precisa ter da natureza. Você pode comer, sim, pode utilizar. A menina colocou aqui, a Aline colocou assim, eu amo cravo e canela. Muito bem, Aline. A canela é maravilhosa para emagrecer, mas assim, ela é muito próspera na nossa vida. É tão forte a canela que se a gente colocar na nossa orquídea, ela brota mais rápido. Isso, Né? ela é um termogênico natural, né? Quando eu vou fazer poda natural, eu fazer poda nas minhas plantas, eu coloco a canela, porque ela regenera aquela partezinha que eu tirei, então não deixa entrar nenhum fungo, nenhuma bactéria, e assim regenera mais rápido e faz a planta brotar. Assim como faz na planta, faz na gente também. Isso. Então, doutora, tira deixa eu tudo só que for negativo. lhe interromper por causa do tempo, porque infelizmente Sim. a ferramenta ela é feroz com a gente. Quando completa 1 hora, ela trava, não sou nem Foi eu. rápido. Porque o tempo passou rápido demais, mas eu gostaria de que você passasse no final suas redes sociais, seus contatos, a sua publicação, o seu estudo, mas eu faço sempre 3 perguntas no final da live, lembrando que as pessoas estão pedindo muito aqui, assim, muito mesmo, para que a gente já marque uma próxima, para que a gente possa detalhar mais
essas indicações para os nossos chakras e para o nosso equilíbrio holístico corporal como um todo, certo? Mas aí eu faço três perguntas sempre às pessoas que vêm conversar comigo aqui. Primeiro, na sua vivência, no seu estudo, o que é que mais lhe impacta, o que é que mais lhe impactou? Segundo, como você vê esse novo normal que nós estamos próximos? E se você tem esperança, o que é esperança para você? Bom, você tocou no assunto. Como é que você vê esse novo normal? Eu vejo uma nova ética. Né? Há 10 anos atrás, as pessoas perguntavam na filosofia o que é ética para a Organização Mundial de Saúde. As pessoas diriam assim, ética o que é a morte? Analisando a ética na Organização Mundial de Saúde. Ela dizia assim, a morte é cardiovascular. 15 anos depois, a morte é cerebral. As virtudes, os costumes, a ética é outra. Lembro que Edgar Morin disse, a gente precisa ressignificar o olhar que olha. Então, ressignificar esse olhar. Que olhar você tem da vida? A vida não é só material. Né? A gente tem um corpo material. E a nossa medicina, ela trata esse material. E esquece que a gente tem, desse material, um processo de energia. A gente tem um espírito e etc. Isso independe eu não estou falando de crença, eu estou falando Com de certeza. sentido. Sim. Tá certo? E nesse contexto a gente precisa trabalhar um todo. As pessoas estão muito só nesse material. Materializa tudo. Esquecendo que a gente é temporário aqui. Né? Então é mais ou menos nisso. E nossa ética é outra. E a gente precisa ressignificar esse olhar que olha. Então, a partir do momento que a gente ressignifica esse olhar, vendo o outro como a nós mesmos, eu acho que a gente começa a promover e analisar que a esperança existe. Mas a esperança, ela não sai do meu pensamento nem da minha vida. Por quê? Porque eu tenho um chakra que é muito ativado, que é o primeiro, que chama-se o alto da cabeça. Aí eu queria terminar a live falando desse chakra, certo? Então, a fitoenergética diz, quando você tem problema de desequilíbrio no sono energético, espiritual, depressão, que é o mal hoje, que envolve mal de Alzheimer, esquizofrenia, mal de Parkinson, influência de função de todos os outros chakras, desarmonia na sua vida, vínculos de personalidades, aspectos espirituais, aquelas pessoas que fazem maldade, aí diz, sou o diabo. Aquelas pessoas que fazem, foi nós mesmos. Sabe por quê? Porque sabe o que está desequilibrado? É esse chakra da cabeça. A gente diz que você tem essas consequências aí, por quê? Porque tem uma negligência espiritual, uma alienação na causa e missão pessoal, você não entendeu sua missão aqui, falta de fé, incredulidade, não aceita o mundo, não tem uma consciência divina, seja lá qual for sua crença, Isso. Né? E precisa estar atento a isso. Quando esse chakra está desequilibrado, as pessoas vivem assim, cheios de angústia, de aspectos espirituais, de alteração, desarmonia, né? Esquizofrenia, assim por diante. Aí existem as plantas que vão curar isso aí, que são o quê? As plantas chamadas louro, cordão de frade, ipê roxo e amarelo, alecrim, tá vendo o alecrim que eu falei? Muito bem-vindo. Erva de passarinho, ginseng, hortelã, malva, manjericão e pitangueira. Eu não sei se vocês observaram, mas observaram o quê? Eu falei de manjericão, hortelã, pitangueira e alecrim para todos os chakras, todos os desequilíbrios. Então, é justamente isso, gente. Essas plantas aqui, que eu mostrei para vocês, principalmente essa aqui, ela indica, ela controla todos os seus chakras. Todos eles. Tenha em casa, cultive uma planta em casa, seja feliz. Mas não é cultivar por cultivar. Você conhece a planta, procure saber dela, né? Comece a analisar o nome científico, propriedades medicinais, e depois, quando você se aproximar dela, você vai ver a relação que você tem com ela, que é justamente aquilo que você precisa equilibrar em você. Então, isso torna você ter um equilíbrio espiritual. Quando você tem esse equilíbrio, não tem doença que chegue na sua vida.
Então, essa relação corpo, mente e espírito é que leva a gente a ter uma vida saudável, tá certo? É por esse caminho. E esperança é quando você tem conhecimento e leva você a ter esse bom êxito de viver melhor. É mais ou menos isso, Cleber. A gente costuma dizer que conhecimento liberta. E liberta no sentido mais amplo da palavra. Olha, extremamente feliz e impactado pelas suas informações, porque você fala com autoridade, que significa conhecimento de causa. Você fala daquilo que você vive. Você faz o mais difícil. Você fala daquilo que você conhece, daquilo que você vive. Muita gente fala somente, doutora, daquilo que talvez conheça, mas não vive. Eu, durante essa live, fui a pessoa mais impactada, porque desde o princípio, quando você começa a falar, a verbalizar, a colocar as palavras muito bem colocadas na sua explicação, você transmite paz, você transmite energia positiva. Eu é que me senti muito à vontade, muito tranquilo. A gente, nesse período de quarentena, e eu em especial, tenho as minhas crises de ansiedade. E a sua, eu quero dizer a você aqui que mesmo a gente à distância, a gente mora na mesma cidade e não se encontra, né? É uma outra coisa que... Pois é, eu acho isso um absurdo, mas a gente vai consertar todas essas arestas e problemas. Mas você, daí da sua casa, eu consegui sentir, e acredito que todo mundo que está assistindo está sentindo essa mesma energia positiva e essa esperança que você não diz somente com as palavras e com a boca, mas você expressa com atitudes, você expressa com o seu viver e com o seu olhar positivo para a vida. Eu precisava dizer isso porque eu estou sentindo essa paz e essa tranquilidade desde o momento que você abriu a boca, certo? E é bom que você saiba disso. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer. Deixe suas redes e seus contatos e a literatura aí, por favor. Então, gente, é o seguinte, tem um livro muito bacana que eu publiquei esse livro na Alemanha, que chama-se A Bioatividade de Extratos Vegetais. Doutora, só um minuto. Só um segundo. Se por acaso cair, é porque a gente realmente está indo por fim. Se cair, a gente encerra por aqui, mas a gente volta só para você falar da literatura para as pessoas, porque elas realmente estão pedindo aqui. E, sim, infelizmente, a gente não tem como controlar, tá? Então, se cair, a gente retorna para você fazer seu agradecimento e falar dos seus contatos, certo? Tá bom. Então, assim, tem um livro bem bacana que chama-se Bioatividade de Extratos Vegetais no Controle de Insetos. Esse livro é uma abordagem do meu doutorado, mas é um livro que favorece muito a você conhecer um pouco da etnobotânica, chegar no científico. Eu utilizei plantas do nosso bioma e fiz alguns extratos de controle de insetos, e esse livro traz um conteúdo muito forte no meio científico para a gente evitar o agrotóxico no alimento. Então, tem em algumas livrarias para vender, mas se você coloca assim, Elvira Bezerra Pessoa, Bioatividade de Extratos Vegetais, sai o livro no Google. Eu gostaria de dizer o seguinte, você entra no meu Insta e todo dia eu estou colocando uma plantinha e dou uma indicação de saúde. Por exemplo, todo dia eu estou falando assim, tome um coco, tome água de coco todo dia. Por quê? Porque você evita 20 tipos de câncer no corpo. Então, são dicas bem facinho, mas é uma dica que ensina você a viver melhor. Sem dúvida. Então, isso ajuda bastante. A literatura que eu queria passar para vocês é o seguinte, esses conhecimentos não tem muita pesquisa, tem ao longo da história que a gente vai estudando, pesquisando e a gente vai adquirindo conhecimento. Não é isso? Sim, eu e a professora Jaira, a gente já faz isso há muitos anos. Tem esse livro aqui que quem quer falar sobre, quem quer conhecer a fitoenergética das plantas, é um livro de Bruno Gimenez. Fitoenergética, a energia das plantas e o equilíbrio da alma. Aí esse livro, ele é bem bacana, ele traz essa tabela que eu falei para vocês, que eu tenho na minha casa, e ajuda também a você entender esses chakras. A gente pode marcar, assim, outra live para falar mais desse problema. Já. Viu? Alguém está dizendo assim, eu queria muito, porque eu estou com problema de coluna, é isso? Aí, ó, alguém está falando. A base da coluna é porque você tem problema familiar, meu bem. Aí afeta o primeiro chakra, que é esse da coluna. Quem tem muitos problemas familiares, atinge a coluna,
e provoca o quê? Problemas de rins, bexiga e infecções no corpo. Aí a planta que é indicada, orégano, catuaba, pitangueira, malva, é bem utilizado. Então, você ajuda bastante. Gostaria de mandar um abraço para a Uênia também, que está ali, esposa do professor Damião, Maxuila. Gente, muito obrigada. O que mais? Tem mais perguntinhas?